Então, eu convido aqui, agora, para essa mesa redonda. Vamos seguir. Giovanni Bonetti, arquiteto, diretor do escritório Marchetti Bonetti, de Florianópolis, Santa Catarina, sócio do escritório Arq7 Arquitetos. Em 2007, em conjunto com 8 escritórios de Santa Catarina, foi premiado pela Bienal de Arquitetura de Buenos Aires com o projeto Pedra Branca Urbanismo Sustentável. Vai se colocando à vontade. Chamo Germano Brem, secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, especialista em direito imobiliário, em direito público, direito urbanístico e ambiental. Lígia Miranda, idealizadora da ONG Toda a Vida, uma entidade sem fins lucrativos, assessora programas, projetos e ações voltadas para a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Isabelle Colusso, doutora em Planejamento Urbano Regional, sócia-diretora da Plural Consultoria em Planejamento Territorial, responsável pela elaboração de diversos planos diretores municipais, planos locais de habitação de interesse social e planos de mobilidade urbana. É também coordenadora e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. Bom, boa tarde, quase noite já a todos. É com muita satisfação que eu agradeço o convite e essa promoção tão feliz, né, que a Asbeia está promovendo nesse momento. E vejo tantos ex-alunos, alunos e conhecidos colegas, né, aqui interessados em discutir, debater e aprender mais sobre essa temática tão relevante nos nossos dias atuais. Difícil também falar depois do Peter, né, e ter esse desafio. A gente fica com essas inquietações, né, pensando como é que a gente pode agora, então, tentar falar sobre como é que a gente pode, de fato, trazer essa realidade para a nossa realidade, fazer dessa realidade a nossa realidade, o nosso futuro, e como é que a gente poderia pensar em, então, impulsionar essa arquitetura e essa cidade para que a gente caminhar nessa direção, né? Então, eu acho que eu lanço, né, a palavra para os colegas, né, para a gente discutir, debater um pouquinho sobre esses aspectos, que eu acho que nós temos perfis bem complementares, né, e a gente pode conversar um pouquinho a respeito desses desafios que foram lançados aí. Então, boa tarde a todos. É uma alegria também poder estar aqui hoje, né, enquanto representante do Poder Público Municipal, a gente que está com o desafio aí de modificar o plano diretor de Porto Alegre. Estamos num processo de mudança. Que bom, parabéns à Asbeia por promover esse evento, ao Vicente, enfim, toda a turma aí de arquitetos que muito nos abrilhanta e enriquece o nosso conhecimento. Acho que a nossa equipe aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a parte de planejamento, identifico aqui a nossa coordenadora de políticas sustentáveis, Rovana, enfim, vem aqui compartilhar e ouvir e aprender para a gente que, nesse processo de revisão do plano, a gente possa agregar um pouco desse conhecimento. A gente estava conversando ali, assistindo o Peter e dizendo, bom, tudo aquilo que a gente vem planejando e tentando estruturar para o plano diretor, olhando aquilo, acho que a gente tem que repensar tudo de novo, começar do zero, né? Porque a cidade do futuro nos exige reflexões constantes, que ela se transforma muito rapidamente.
Mas um ponto, acho que eu gostaria de levantar, e que a gente vem tentando implementar isso dentro do nosso plano diretor, né? Principalmente como é que a gente viabiliza essas políticas sustentáveis. Nós temos bastante dificuldade, né? A gente sabe que os empreendedores, enfim, as construtoras, eles têm uma certa dificuldade de implementar isso dentro do seu dia a dia. E como é que o poder público pode ajudar e contribuir nessa formatação? E a gente acredita que um instrumento bastante eficaz, que a gente consegue viabilizar essa política, é instrumentalizar como é que se dá o cálculo do impacto do empreendimento. Hoje a gente tem, eu sou advogado e puxando o meu lado do direito, a gente tem uma natureza jurídica que permite o poder público impor ao privado uma restrição, é o impacto negativo que o empreendimento causa no meio ambiente. Então, o nosso desafio, enquanto poder público, é a gente definir o que é impacto, né? Qual é o impacto que aquele empreendimento está causando no meio ambiente, para poder, então, impor uma medida mitigatória, compensatória, correspondente. A gente vem tentando fazer essa construção, definir, bom, é a área construída, é a área densável, é a altura, é população, né? É vagas de estacionamento. O que a gente considera como impacto? E, a partir dessa configuração do que a gente considera como impacto, a gente define qual a medida mitigatória correspondente, isso no impositivo legal. Então, se a gente tem essa ferramenta de definir qual é o impacto, talvez a gente tenha que, previamente, definir que esse tipo de solução ele tem um impacto positivo. Tu mensura, tu pode ter aqueles impactos negativos, que num ranking de pontuação vai gerar uma obrigação correspondente de mitigação, de obra, de custo para o empreendimento. E se tu tiver uma tabela de pontuação positiva, como, por exemplo, se for pontuar positivamente as certificações, né, que a gente bem viu aqui ao longo das explanações, a certificação como um ponto positivo, consequentemente, o empreendimento, o empreendedor, ele vai ter que mitigar menos, isso é menos custo. Então, de uma forma muito inteligente, né, na própria legislação, a gente vai trabalhando que a cidade ela vai acontecendo e soluções sustentáveis vão se desenvolvendo nesses projetos, de uma forma, né, o poder público estimulando isso. Vai ser menos custo, consequentemente, vai trazer para dentro esse tipo de solução do empreendimento, uma pontuação positiva, e a gente vai trabalhando nos aspectos legais assim para incentivar esse determinado tipo de situação. Talvez os projetos que já existem, como o Pedra Branca, possam ajudar, né, nessas experiências, porque o estudo do impacto de vizinhança já é uma realidade em diversos municípios, né? Talvez a forma de aplicação é que possa ser alterado, ou se ter uma nova proposta para isso, né? Eu não sei como é que foi a experiência lá. Bom, primeiro, eu acho que a abordagem e esse posicionamento do poder público é importante para criar marcos regulatórios para que essas iniciativas de sustentabilidade estejam dentro dos planos de diretores e sejam uma obrigação. Mas eu acho que, antes de tudo, eu acho que a primeira abordagem da questão de sustentabilidade é o indivíduo, né? É o ser humano, é o cidadão. Então, todas essas ações de sustentabilidade vão estar pautadas em cima do bem-estar desse cidadão, né? Então, isso é que talvez seja a premissa de onde a gente vai, porque, como o Roberto, em algum momento, falou também, existem várias abordagens, várias visões de como que a gente encara os mecanismos de sustentabilidade, ou as ferramentas de sustentabilidade. Agora, eu acho que eu abri aqui a nossa conversa só trazendo para um lado mais humanista. Eu acho que sem que seja para o cidadão e o cidadão incorpore aquilo como uma realidade necessária para a longevidade da vida urbana, eu acho que esse é o primeiro princípio. Pois a gente tem vários mecanismos que podem ajudar, seja na questão da densidade, aproveitamento de toda a infraestrutura urbana. Nós, lá na Pedra Branca, o nosso trabalho foi em cima de uma página branca, né? Era uma folha em branco e é um bairro que nascia em cima de uma fazenda que ela já não tinha nenhuma repercussão ambiental, praticamente. Ela era uma fazenda de gado. E ali a gente criou um ambiente para as pessoas, né? Mas em cima de princípios que possam dar uma longevidade a esse bairro, criando um bem-estar, uma qualidade de vida para quem vai morar lá. Eu acho que um pouco da base seria isso. Bom, durante o dia eu fiquei
ouvindo, né, todas as palestras, e eu fiquei pensando, puxa vida, nós do Toda a Vida, a gente está conseguindo fazer um monte de coisa que as pessoas estão colocando aí. E que o Peter falou, eu digo, olha, estamos no caminho, né? Nós somos um grupo de amigos, eu sou engenheira, tem arquiteto, tem sociólogo, bom, tem, enfim, um monte de gente. E a gente sempre quis fazer alguma coisa pela cidade, porque a gente sempre teve a seguinte ideia, as políticas públicas são muito importantes, mas, como ele falou, tem que começar da gente. A gente, o empreendedor, o pessoal, a sociedade organizada, consegue fazer um monte de coisa. E a gente viu o que a gente faz, né? Quem é de vocês que conhece, a gente gosta muito de trabalhar com os ODS da ONU, né? Temos até um especialista aqui, o professor John. Quem é que vocês que conhece a parada solar que tem ali na Avenida Goethe, com a 24, uma parada com energia solar? Pois é. Quem é que fez? Nós, Toda a Vida, e demos de presente para Porto Alegre. Como é que a gente fez isso? O poder público não entrou com nenhum pila. A gente faz, né, parceria. A gente fez um convênio com o poder público, fez parceria com o Chofe Total. Aí a gente resolveu, nós não tínhamos em 2015 parklet, né? E aí a gente falou, pô, tão legal o parklet, porque é uma área de convivência sustentável, mas também precisa de grana. O que a gente fez? Nós fizemos o primeiro parklet de Porto Alegre, aonde na frente da Faculdade Factum, alguém já conhece? Ali na Praça da Matriz, com vegetação, com bicicletário, com separação do lixo. E quem é que pagou? A Faculdade Factum. Mas a gente fez o projeto, a gente fez tudo. Então, o que a gente viu, né? Pô, a gente consegue fazer um monte de coisa legal. Aí, falaram também bastante em arborização, eu achei legal essa parte dos envelopes, né? E a gente viu assim, ó, a cidade, ela é muito densa, né? Como é que a gente pode trazer a biodiversidade para a cidade? Porque uma cidade de qualidade de vida é uma cidade com biodiversidade. E aí, então, numa viagem minha para a Índia, eu conheci uma metodologia sensacional, a microfloresta urbana, que está lá na secretaria até. É uma metodologia que um engenheiro indiano copiou do engenheiro japonês e espalhou pelo mundo, e não tem nenhuma aqui no Brasil. E nós estamos tentando implantar essa metodologia, que são 500 mudas nativas em 100 metros quadrados. Eles tiram vaga de estacionamento nas áreas mais centrais das cidades, tiram da via carroçável e plantam ali. A gente não conseguiu fazer na via, mas a gente está fazendo dentro das escolas públicas. Tudo sem pila. Sem, assim, o poder público nos ajuda muito. Aliás, o DMLU é parceiro nisso, né? Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a gente precisa de política pública, mas a gente consegue fazer um monte de coisa também. A gente se reunindo, ou pelo empreendedorismo, ou pelas ONGs, né? A gente consegue transformar. Isso eu acho importante. Sem dúvida, me permite complementar, eu acho, né, é fantástico e que bom que a gente vê esse senso de coletividade bastante aflorado na população. As pessoas estão querendo ser parte, né, do poder público. O poder público não é eu, tu ou aquele, somos todos nós. E a gente consegue identificar isso hoje na sociedade, a nova geração está vindo, as pessoas se apropriando dos espaços públicos, fazendo a sua parte. Isso é muito interessante, porque a gente tem, dentro do poder público, em função das mais diversas dificuldades, burocracias de legislação, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de implementar determinadas políticas. E eu vejo o teu exemplo dos parklets, e tu externamente colocando isso, e me lembro como foi difícil internamente para a gente liberar aquele parte. Foi uma novela gigantesca, entendeu, né? Mas eu só para contribuir aí, eu acho que é aquela história da tríplice hélice. Eu acho que esse balanço nós ainda estamos aprendendo a viver. Primeiro, no mundo multidisciplinar, todos precisamos de todos, né? E como mesmo o Peter colocou aqui, ninguém vai mais a lugar algum sem isso, se trabalhar em cima de uma plataforma multidisciplinar. Mas poder público, iniciativa privada e o cidadão, esse casal aí é importante acontecer, porque senão a gente não vai ter resultado, nem que as ações
ou as políticas públicas de sustentabilidade sejam feitas a forceps. Tem que ser um tratado entre as três partes, eu acho, né? Eu acho que nesse sentido, assim, o que eu vejo muito até os alunos, como a gente tem alunos de muitas cidades diferentes, né? Eu vejo que eles resistem muito a esses conceitos novos, né? Os alunos resistem a incorporar, e isso é uma reflexão do mercado. Nós somos um mercado considerado mais tradicional, né? Só que no momento que as coisas são implementadas como um parklet ou uma parada de ônibus, todo mundo gosta. A gente vê até o exemplo de um projeto urbanístico novo na cidade, que todo mundo quer utilizar como é o projeto da Orla aqui em Porto Alegre. E como é o projeto de uma nova proposta de urbanização de uma área. Então, existe uma resistência, né, inicial desses modelos que inovam, né, e que mudam paradigmas. Mas, por outro lado, alguém vai ter que ter essa coragem de ser propositivo, né, e de fazer essa reflexão. Agora, se a iniciativa vai partir, né, das pessoas, do poder público, eu acho que a resposta está muito nisso, da gente conseguir criar uma sinergia, né, e tentar trabalhar em conjunto. Isso é muito difícil, né? Eu trabalho fazendo plano diretor para cidades e sei o quanto existe essa resistência, né, muito grande de se aceitar o que é diferente. A gente trazer até, né, nós temos que quebrar paradigmas, inclusive do direito, no aspecto, assim, a gente tem um direito administrativo muito ultrapassado, lá, doutrinadores lá de 1970, e que norteiam as políticas da administração. Então, quando tu vai configurar determinados tipos de soluções novas, parklets, que são contratos diferentes, são contratos cooperativos, onde a adoção, o Instituto da Adoção, das praças, são super bem utilizados hoje em dia. A gente tem que quebrar esses paradigmas, porque o direito ele tem uma dificuldade de enfrentar isso, porque ele quer licitar, ele quer enquadrar nas modelagens que já existem lá de 1970. Então, a gente tem que superar, tem que sair da caixinha. Sair da caixa. E eu acho que também é um pouco da mentalidade, porque também já participei de poder público, eu acho que muitas vezes está mais na vontade do que na impossibilidade, né? Então, isso eu acho que mas esse pacto entre o econômico, o cidadão e o poder público, a gente tem que aprender, e isso realmente traria um grande ganho para nós em questões de sustentabilidade, e a conversa seria muito mais franca e transparente. Eu acho que esse é o quê da questão, porque com transparência e confiança, eu acho que a gente consegue construir uma plataforma onde essas barreiras de mentalidade sejam vencidas, né? E aí a gente consegue um pouquinho para frente. Eu acho que isso também é uma questão de sustentabilidade. Eu queria só fazer uma colocação. Aquele menino que apresentou o trabalho lá de Campinas, ele pontuou algumas coisas ali num trabalho de faculdade bastante interessante, né? E que são premissas que a gente tem nas nossas questões, e como a gente não faz esse pacto entre partes, a gente acaba sofrendo resistências, e às vezes quando a gente consegue vencer a resistência e executar o projeto, alguma coisa assim, as pessoas começam a entender o que é o projeto, né? Então, esse pacto entre as três partes é relevante num ambiente de confiança, porque a questão de concentração e de aproveitamento. E medir se ele foi um investidor, um empreendimento positivo ou negativo para a cidade. Mas eu acho que valeria a pena não só olhar para esses instrumentos urbanísticos mais tradicionais, mas também tentar incorporar essas novas propostas, né, dentro da nossa cidade aqui, ou das novas propostas de planejamento, como incentivar que essas iniciativas que a gente viu aqui, que pontuam no LEED, né, mas não só por isso, né, porque a gente está construindo uma cidade, a gente quer construir uma cidade melhor. Então, acho que, nesse sentido, talvez seja interessante olhar para essas iniciativas que já existem em outras cidades e como isso tem uma repercussão muito positiva também. Talvez até uma saída seja trabalhar em conjunto com essas iniciativas que a comunidade já tem, né? Não, exatamente. Eu acho que esses pactos eles deveriam incluir a sociedade civil, porque a gente tem muitas ideias legais. A sociedade civil, algumas vezes, a gente consegue implantar, muitas vezes a gente não consegue, porque é difícil. Eu já fiz parte da prefeitura, eu já fui 30 anos atrás, eu fui da Carris, eu sou engenheiro de transportes, fui da IPTC, fui do planejamento, então eu conheço os técnicos. Então,
por conhecer, eu consigo colocar os nossos projetos, né? Mas eu acho que tinha que ser fácil, tinha que facilitar. O plano diretor podia ter algum instrumento nisso. Mas eu queria dar os parabéns por uma coisa que eu achei fantástico. O plano diretor ele está contando com a consultoria da ONU Habitat. Então, estão usando os ODS. Olha, isso aí, os ODS, pessoal, bem utilizado, é um baita modelo de gestão. Então, pô, se o plano diretor for usar isso, bárbaro. Mas quer ver uma questão do pacto da aliança, ali do Tríplice Aliança? Copenhague, então, falando um pouquinho, a gente teve hoje um dinamarquês aqui que deu uma boa aula para nós. Existe um planejamento estratégico para Copenhague para 2025 e 2050. Todo esse planejamento e as metas para atingimento foram construídas junto com a comunidade, com o poder público, privado e a sociedade civil, mas de uma forma bastante transparente, onde não, porque assim às vezes a gente tem a ferramenta do Concidades, que ela é muito institucionalizada, né? E ela não é às vezes nem representativa então a gente tem que achar um mecanismo. Copenhague tem o departamento da vida urbana. Esse departamento cotidianamente faz pesquisa com os cidadãos, então não é a comunidade que está fazendo pressão, é o cidadão comum, qualquer um deles, que opina de uma forma sistemática para que possa colher realmente a vontade popular. Isso é importante, porque essa construção é uma construção verdadeira, porque é o cidadão que está dando a sua opinião, não está sendo pressão de interesses, às vezes, institucionais, mas faz a contribuição para a construção de um... Então, no âmbito da sustentabilidade, eles têm metas bem audaciosas, tipo não ter carro movido a... não ter transporte público, transporte movido a combustível fóssil. Então, isso é um desafio grande, mas é possível quando essa construção foi feita coletiva, porque na academia a gente fala muito nesses modelos de planejamento que já passaram, que já são ultrapassados, que a gente chama de top-down, né, que eles vêm de cima para baixo, que se fez durante muito tempo e se praticou esse tipo de planejamento, que simplesmente o poder público simplesmente ditava o que deveria ser empreendedorismo, né? Podem contribuir muito, né, para que esse cenário acabe mudando, né? A gente viu ali, temos todo um novo surgimento de uma geração que é muito mais acessível, né, pensar nessas iniciativas. Então, eu queria perguntar como é que vocês veem isso, né? Como é que esse espaço de colaboração dentro da cidade poderia funcionar para a gente caminhar para uma cidade mais sustentável também. Sem dúvida, né? O plano diretor acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem, né, de fazer essa transformação. E nosso conceito é justamente a gente conseguir inserir dentro desse processo permanente de colaboração, né? Não só na revisão da lei, mas que a gente consiga trazer para dentro do plano essa interação permanente, porque o território da cidade ele é muito dinâmico, ele vai sendo construído. E na nossa proposta, que naturalmente a gente vem a discutir agora com a comunidade, através de audiências, seminários, congressos, enfim, todo o processo de participação, a gente pretende trazer para dentro do plano, esse é o nosso conceito, essa forma de interação permanente da sociedade, com entidades, enfim, os mais diversos atores que possam construir, né, com o detalhamento do nosso território. Sabe que eu vejo uma coisa assim que é menor escala, mas eu acho que está funcionando bem legal. Vocês conhecem o Pô Inquieta? Pois é, o Pô Inquieta é um grupo de pessoas, né? Eu faço parte também, tem gente aqui, o John faz parte também, deve ter várias pessoas aqui também fazem parte. Tu também faz, né? Que tem mais de 3 mil pessoas que resolveram se unir para pensar a cidade, né? É uma coisa assim bem despretensiosa. Aí também tem um outro grupo, eu acho que o WhatsApp, a gente está usando a tecnologia bem legal, às vezes. Tem um outro grupo, que é o grupo do 350org, que o John faz parte, que é um grupo de ambientalistas que resolveu se reunir também para pensar a cidade e propor coisas novas, né? Então, é claro que é micro, né? O governo é macro, mas eu acho que a gente também pode fazer no micro e sai coisas legais. A gente já fez vários seminários, porque a gente percebe, no Toda a Vida, a gente iniciou porque assim, poucas pessoas têm conhecimento sobre sustentabilidade.
Pensar né, de vir se qualificar também buscando as nossas especializações, mestrado que a gente tem aqui na Unicinos, né? A gente tem uma tradição muito grande, né, em pensar, e agora estamos aqui em Porto Alegre também, dando início, né, às nossas atividades e também querendo contribuir muito, né, com tudo que vem sendo construído aqui nesse sentido. Então, estamos à disposição para a realização de todas essas discussões e para que os nossos profissionais aqui da academia também possam contribuir com essas iniciativas. Vamos incorporar isso para dentro do plano diretor. Eu também aproveito a oportunidade para convidar quem quiser contribuir, colaborar. A gente está num processo permanente de contribuições, de ideias, a gente trazer, a gente sabe que aqui tem gente qualificadíssima, várias experiências diversas, a gente tem que trazer isso para dentro do poder público. Eu acho que é uma baita oportunidade que a gente tem, o plano diretor, junto com a universidade, pacto, aliança, enfim, de a gente fazer esse projeto de cidade que a gente tanto quer. Eu acho que Porto Alegre merece essa transformação e, sem dúvida, ela vai ser muito contributiva. Eu posso fazer 2 convites. A gente está fazendo o Dia Mundial da Limpeza, no dia 15 de setembro, ali no Shopping Total, e a Marcha pelo Clima, no dia 29 de setembro, na Redenção, às 3h da tarde. Então, reunir todo mundo para falar sobre as mudanças climáticas, um conhecer o outro, um ver o que está fazendo e conscientizar a população. Então, todo mundo convidado, dia 15 de setembro e 29 de setembro. Eu queria também só falar sobre a questão no plano individual, né, porque nós falamos aqui de uma abrangência maior no âmbito da cidade, mas cada um de nós também, as nossas próprias posturas enquanto a gente projeta. Acho que o Roberto Aflalo colocou bastante bem aqui, que não é difícil de chegar lá, né? E a gente tem vários selos, e às vezes até a própria base da certificação pode ser uma base nossa de projeto. E quando a gente projeta, e o Aflalo mostrou um pré-lançamento do projeto, falando sobre a questão de orientação solar, de vento, a questão do lixo a vácuo. Na Dinamarca, eu estou falando bastante da Dinamarca, o Peter está me dando uma gorjeta para isso, mas eles começam sempre o projeto de uma forma